O auditório da escola secundária Monte Claro vibrava com pais orgulhosos e estudantes entusiasmados. A luz do sol da tarde invadia as janelas altas, projetando longas sombras pelas fileiras de cadeiras dobráveis. Meu filho, Marcos, estava sentado na primeira fila, seu certificado de campeão regional da Feira de Ciências, firmemente apertado em suas mãos de 12 anos. Eu observava da terceira fila, meu coração transbordando de orgulho. Ele dedicou 6 meses ao seu projeto de energia renovável, trabalhando até tarde da noite em nossa garagem, recusando-se a desistir, mesmo quando os experimentos falhavam. Lembro-me de encontrá-lo adormecido em sua bancada, mais de uma vez, com seu caderno ainda aberto ao lado dele. Os outros premiados sentavam-se ao lado de Marcos, cada um representando meses de dedicação e esforço árduo. O diretor já havia anunciado 3 prêmios, e a plateia aplaudia calorosamente cada estudante. Minha irmã, Juliana, deslizou para o assento ao meu lado, atrasada como sempre. Ela mal lançou um olhar para o palco, onde o diretor anunciava os prêmios. Seu perfume era intenso no pequeno espaço, e ela não se esforçou para suavizar sua entrada, apesar da cerimônia em andamento. Que terrível! Ela sussurrou, sem se incomodar em pedir desculpas. Eu assenti, mantendo meus olhos em Marcos. Seu nome foi chamado. Ele caminhou até o palco, um pouco nervoso, e aceitou seu troféu. O diretor começou a descrever seu inovador design de painel solar, que havia impressionado os juízes. Foi então que Juliana se levantou. Ela caminhou diretamente pelo corredor, o som dos saltos ecoando no chão de madeira. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela pegou o microfone da mão do diretor. Sejamos honestos aqui. A voz de Juliana ressoou pelos alto-falantes. Ele só ganhou, porque a concorrência estava fraca este ano. O auditório mergulhou em silêncio. Todas as cabeças se viraram. Marcos congelou no palco, seu rosto se contorcendo de dor. Juliana continuou, alheia ou indiferente. Quer dizer, um projeto de painel solar, que já foi feito 1000 vezes. Nada de original nisso. Senti minhas mãos agarrarem o apoio de braço da cadeira, mas mantive minha expressão neutra. Meus pais, sentados 2 fileiras à frente, viraram-se. Meu pai estava rindo baixinho. Minha mãe exibia aquele sorriso familiar. Ela está apenas sendo sincera, disse a mãe, alto o suficiente para os outros ouvirem. Alguém precisa manter essas crianças com os pés no chão. Meu pai assentiu. Não podemos deixá-los inflar a cabeça por bobagens de troféus de participação. O diretor recuperou gentilmente o microfone, mas o estrago já estava feito. Os olhos de Marcos encontraram os meus, marejados de lágrimas. Eu lhe dei um pequeno sorriso e um aceno. Ele desceu do palco apressadamente, enquanto o próximo prêmio era anunciado. Após a cerimônia, Juliana me encurralou no estacionamento. Não me olhe assim, Sara. Ela disse, ajustando sua bolsa de grife. Fiz um favor a Marcos. O mundo real não distribui troféus por trabalho medíocre. O projeto dele foi selecionado entre 200 inscritos, eu disse baixinho. Tanto faz. Ela acenou com a mão. Ei, você pensou na minha proposta, no investimento que mencionei no mês passado. 3 semanas antes, Juliana havia apresentado sua nova startup, uma agência de marketing boutique focada em empresas de tecnologia. Ela precisava de R$ 50.000 para garantir o escritório e contratar seus primeiros funcionários. Ela apresentou planilhas detalhadas, projeções de crescimento, toda papelada. Ainda estou considerando, eu disse. Bem, não demore para sempre. Tenho outros investidores interessados. Ela clicou o controle remoto do carro. E talvez da próxima vez, inscreva Marcos em competições com padrões reais. Eu a observei ir embora. Depois fui encontrar meu filho. Marcos estava sentado em um banco, perto do parquinho, seu troféu deitado ao lado dele. Oi, campeão, eu disse, sentando-me ao seu lado. Ela está certa, não está? Sua voz falhou. Meu projeto não era tão bom. Seu projeto foi brilhante. O corpo de jurados incluía 3 professores universitários e 2 engenheiros. Eles escolheram você, mas a tia Juliana disse. A tia Juliana não sabe do que está falando. Eu o abracei. E sabe de uma coisa. Você não precisa da aprovação dela, ou de mais ninguém. Você trabalhou duro. Você criou algo inovador, e você conquistou isso. Ele se encostou em mim, e ficamos ali, até o estacionamento esvaziar. Naquela noite, depois que Marcos foi para a cama, eu abri meu laptop. Eu acessei o acordo de investimento, que Juliana havia enviado. R$ 50.000,
por uma participação de 15% em sua empresa. Eu estava planejando assiná-lo, para ajudar minha irmã, apesar do nosso relacionamento complicado. Pensei no rosto de Marcos, naquele palco, nas risadas de meus pais, e na completa falta de remorso de Juliana. Abri meu e-mail, e comecei a digitar. Juliana, após cuidadosa consideração, decidi não prosseguir com o investimento em sua startup. Desejo a você o melhor em seus futuros empreendimentos. Sara. Eu cliquei em enviar, antes que pudesse me arrepender. A manhã seguinte, começou normalmente. Fiz o café da manhã, preparei Marcos para a escola, e verifiquei meus e-mails. Não havia nada de Juliana. Nenhuma resposta irritada, nenhuma pergunta. Silêncio total. Às 9 horas, minha campainha tocou. Um mensageiro estava à porta, com um grande envelope Manila. Sara Mitchell. Sou eu. Assine aqui, por favor. Eu assinei, e peguei o envelope. Era pesado, com aparência oficial. Fechei a porta, e o abri na minha mesa da cozinha. Dentro, havia documentos legais, papéis de propriedade da empresa. Comecei a ler, confusa a princípio. Então vi. A startup de Juliana, aquela que ela me apresentou, não era apenas a empresa dela. De acordo com esses documentos, eu possuía 67% dela. Minha assinatura estava nos papéis de incorporação, datados de 8 meses antes. De onde você está assistindo? Conte-nos nos comentários. Qual é a sua cidade ou país? Peguei meu telefone e rolei pelos e-mails antigos. Ali, 8 meses atrás, Juliana havia me enviado documentos, pedindo para eu revisar e assinar o que ela chamou de papéis de parceria, para um futuro empreendimento. Eu estava lidando com os problemas escolares de Marcos na época, e os havia assinado rapidamente, confiando na minha irmã. Ela incorporou a empresa, comigo como acionista majoritária, sem me dizer explicitamente. Meu telefone tocou. Juliana, você recebeu os papéis? Ela parecia nervosa. Sim, eu quero que você explique, porque eu sou a maioria da sua empresa. Olha, foi apenas para o pedido de empréstimo bancário. Eles queriam ver investidores estabelecidos. Eu ia te comprar de volta, assim que conseguíssemos o financiamento. Você me fez acionista majoritária, sem me avisar. É apenas papelada. Sara, não faça disso um grande problema. Seu banco sabe que eu sou acionista majoritária. Silêncio. Juliana, o banco sabe. Eles pensam que você é uma investidora ativa, que aprovou o empréstimo. Eu me recostei na cadeira. As peças estavam se encaixando. Ela precisava do meu investimento, para fazer o primeiro pagamento do empréstimo. Sem ele, ela entraria em inadimplência. E como proprietária majoritária, eu estaria em apuros. Então, quando você humilhou publicamente meu filho ontem, eu disse lentamente: você não sabia que eu já havia decidido não investir. O quê, Sara? Ah, qual é? Isso não tem nada a ver com negócios. Tem tudo a ver com isso. Eu sou a proprietária majoritária. Juliana. O que significa que eu tomo as decisões. Você não pode fazer isso. Tenho clientes alinhados, um escritório garantido. Usando dinheiro de empréstimo, que você não pode pagar de volta, sem meus 50 mil reais. Eu abri os documentos no meu computador. E de acordo com esses papéis, qualquer decisão de negócio importante requer aprovação do acionista majoritário. Essa sou eu, Sara. Por favor, eu sou sua irmã. Estou enviando a você documentação formal hoje. Como acionista majoritária, estou exercendo meu direito de revisar todas as decisões de negócios. Todos os contratos com clientes precisam da minha aprovação. Todas as despesas acima de R$ 500 precisam da minha assinatura. E o aluguel do escritório que você assinou precisa de ratificação pelo proprietário majoritário. Você está sendo ridícula. Estou sendo uma proprietária de negócios responsável. Algo que você deveria ter considerado antes de forjar meu envolvimento em sua empresa. Eu a ouvi respirar pesadamente do outro lado. Isso é sobre ontem, não é? Sobre Marcos. Isso é sobre você me fazer uma proprietária majoritária secreta de sua empresa e depois tratar minha família com desprezo. Ações têm consequências. Juliana. Eu vou ligar para a mamãe e o papai. Vá em frente. Eles não podem mudar documentos de propriedade corporativa. Eu desliguei. 10 minutos depois, a mamãe ligou. Sara, o que é essa bobagem sobre você sabotar os negócios de sua irmã? Não estou sabotando nada. Estou exercendo meus direitos como acionista majoritária,
de uma empresa, que ela me fez possuir, sem a devida divulgação. Ela disse que era apenas uma formalidade. Então ela cometeu fraude. Mãe, ela usou meu nome, para garantir o empréstimo comercial, sem meu conhecimento ou consentimento. Você está sendo mesquinha, por causa do que aconteceu na pequena cerimônia de Marcos. Sua pequena cerimônia. Ele ganhou um campeonato regional, contra 200 outros estudantes. Ele venceu inscrições, de escolas particulares, com orçamentos ilimitados. Juliana estava apenas sendo honesta. O menino precisa aprender a lidar com críticas. Há uma diferença entre crítica construtiva e humilhação pública. Ela pegou um microfone, em um evento escolar, para menosprezar uma criança de 12 anos. Você sempre foi muito sensível. Estamos apenas tentando preparar Marcos para o mundo real. E Juliana precisa aprender que as ações têm consequências. Mantive minha voz calma. Eu possuo 67% da empresa dela. Ela deveria ter pensado nisso antes de humilhar publicamente meu filho. Nós te criamos melhor do que isso. Família vem em primeiro lugar. A família deveria tratar uns aos outros com respeito, algo que você e o papai nunca pareciam entender quando se tratava de mim e Marcos. Não, você me ensinou a aceitar ser tratada mal. Estou farta disso. Eu desliguei, antes que ela pudesse responder. Os dias seguintes foram um caos. Juliana enviou dezenas de e-mails, variando entre pedidos de desculpa e ameaças. Meus pais ligavam repetidamente. O papai até apareceu na minha casa, exigindo que eu parasse com essa vingança infantil. Eu não cedi. Contratei uma advogada para revisar os documentos da empresa. Descobriu-se que Juliana não apenas me fez a proprietária majoritária, mas estava usando meu nome em vários pedidos de empréstimo. Meu crédito estava ligado ao negócio dela. Se falhasse, eu seria responsável por centenas de milhares de reais em dívidas. A advogada, uma mulher perspicaz chamada Patrícia, que se especializou em fraude corporativa, expôs a extensão total disso. 3 empréstimos comerciais separados, todos me listando como a principal investidora e acionista majoritária. Juliana havia até fabricado correspondências por e-mail para fazer parecer que eu estava ativamente envolvida nas decisões de negócios. Você tem motivos para um processo. Patrícia disse, deslizando os documentos pela mesa. Isso é fraude de identidade, para ganho financeiro. O banco ficaria muito interessado em saber que seu empréstimo foi aprovado, com base em informações falsificadas de investidores. Minha advogada enviou a Juliana uma carta formal. Ou ela comprava minhas ações, pelo valor justo de mercado, o que ela não podia pagar, ou eu assumiria o controle ativo das operações da empresa. Ela escolheu a opção 3. Ela convocou uma reunião de família. Nos encontramos em um restaurante. Juliana, meus pais, e eu. Marcos estava na casa de um amigo. Você está destruindo meu sonho. Juliana disse, assim que me sentei. Você o destruiu, quando cometeu fraude, usando minha identidade. Não foi fraude. Você assinou os papéis. Papéis que você deturpou. Minha advogada discorda de sua interpretação. Papai se inclinou para a frente. Isso é família. Sara. Você não contrata um advogado contra a família. Ela me tornou legalmente responsável por um negócio, sem meu consentimento informado. É exatamente quando você contrata um advogado. A mamãe balançou a cabeça. Tudo isso, porque ela expressou sua opinião em um evento escolar. Não. Tudo isso, porque ela cometeu fraude, humilhou publicamente meu filho, e esperava que eu lhe desse 50 mil reais, sem consequências. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Eu pedi desculpas a Marcos. Você enviou um texto que dizia: sinto muito se você se ofendeu. Isso não é um pedido de desculpas. O que você quer de mim? Eu puxei uma pasta. Aqui está o que vai acontecer. Você vai me comprar da empresa, pela avaliação que minha advogada determinou. Você tem 6 meses para garantir financiamento alternativo. Durante esse tempo, eu mantenho os direitos de aprovação sobre as principais decisões. Você também vai escrever um pedido de desculpas adequado a Marcos, reconhecendo que o que você disse estava errado e foi doloroso. Não consigo levantar esse tipo de dinheiro em 6 meses. Então você terá que ser criativa. Talvez apresente para aqueles outros investidores que você mencionou. Eles não existem, ela admitiu baixinho. Você era minha única opção real. Então você deveria ter tratado a mim e a minha família com respeito.
Meus pais me olharam, como se eu fosse uma estranha. Quando você se tornou tão fria? A mamãe perguntou. Não sou fria. Estou farta de ser um capacho. Eu me levantei. Juliana, você tem até sexta-feira para concordar com esses termos. Caso contrário, minha advogada entrará com um pedido de controle operacional total da empresa e eu a administrarei sozinha. Eu os deixei sentados ali. A sexta-feira chegou. Juliana assinou o acordo. Ela tinha 6 meses para me comprar. Enquanto isso, cada decisão de negócios passava pela minha mesa. A primeira coisa que fiz foi rejeitar o caro aluguel do escritório no centro, que ela havia assinado. Muito custo fixo para uma startup. Encontrei um espaço melhor para ela, pela metade do custo. Em seguida, revisei os contratos com clientes. 2 deles estavam com preços tão baixos, a ponto de garantir prejuízos. Eu os renegociei. Dentro de 3 meses, a empresa estava realmente lucrativa. Juliana odiava que eu estivesse certa, mas não podia discutir com os números. Ela também escreveu a Marcos um pedido de desculpas real. 3 páginas manuscritas, reconhecendo o quão errada ela estava, e o quão impressionante foi sua conquista. Marcos o guardou na gaveta de sua mesa. Meus pais pararam de falar comigo por 2 meses. Eventualmente, o papai ligou. Os negócios de sua irmã estão indo bem, ele disse. Eu sei. Eu reviso os relatórios semanalmente. Ela diz que você pode deixá-la te comprar antes, se ela garantir financiamento adequado e demonstrar 6 meses de lucro estável. Sim. Ele ficou quieto por um momento. Eu não sabia que ela havia deturpado esses documentos. Ela não os forjou. Ela os deturpou. Há uma diferença, legalmente falando. Ainda assim, não estava certo. Foi o mais próximo que ele chegou de reconhecer que eu tinha razão. Não, não estava. E o que ela disse a Marcos? Sua mãe e eu não deveríamos ter rido. Não, vocês não deveriam. Outra pausa. Acha que podemos vir ao aniversário dele no próximo mês? Pensei nisso. Se vocês puderem tratá-lo com o respeito que ele merece, sim, podemos fazer isso. 6 meses depois, Juliana garantiu financiamento de um investidor legítimo. Ela comprou minhas ações, pelo preço acordado. A empresa estava prosperando, sob os sistemas que eu havia implementado. Não éramos mais próximas. Provavelmente nunca seríamos, mas havia um novo entendimento. Ela sabia que eu não toleraria desrespeito, e meus pais sabiam que o favoritismo deles tinha limites. Marcos mantinha seu troféu em sua mesa. Ele estava trabalhando em um novo projeto, algo envolvendo purificação de água. Quando perguntei se ele queria inscrevê-lo na competição do próximo ano, ele não hesitou. Definitivamente, ele disse. E a tia Juliana pode guardar suas opiniões para si mesma. Eu sorri. Esse é o meu garoto. Às vezes, defender-se significa ficar sozinho. Mas ver meu filho trabalhar em seu projeto com confiança, sabendo que tinha uma mãe que o protegeria, mesmo da família, fez valer a pena cada conversa desconfortável. A cerimônia de premiação havia mudado tudo, apenas não da maneira que minha irmã havia pretendido.